Um Airbus A330 perde potência a caminho de Hong Kong. O que foi isso? Naquela hora estávamos com 2 motores sem funcionar. Meu sangue gelou. Para sobreviver, os pilotos devem evitar cair no Oceano Índico. Elevando-se a cerca de 10 km no ar, um 747 da British Airways sofre um misterioso incêndio no motor. Mayday, Mayday, Mayday! O que a equipe tinha que lidar era bem complicado. E com 4 motores inoperantes, o voo 006 da China Airlines despenca milhares de metros em poucos segundos. Os motores 1, 2 e 3 perderam o empuxo! Aquele avião estava totalmente fora. Motores em chamas. Essa é uma das situações mais terríveis que qualquer tripulação pode enfrentar. Será que os investigadores vão conseguir descobrir o que aconteceu? Espera, olha isso. Especial de Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Falhas misteriosas e investigações árduas. 13 de abril de 2010. O voo 780 da Cathay Pacific voa a uma altitude de cerca de 11.600 metros sobre o mar do sul da China. Aqui é o seu comandante falando. Vamos iniciar a nossa descida em Hong Kong em breve. Em um voo de 4 horas e meia de Surabaya, na Indonésia, o avião está a apenas 30 minutos de seu destino em Hong Kong. Era uma manhã clara, céu limpo, ventos leves. Era um dia bom para voar. O comandante Malcolm Waters é um dos comandantes mais jovens da Cathay Pacific. Seu copiloto, David Hay Ho, é um ex-piloto de guerra da Força Aérea Real Australiana. O Airbus A330 é equipado com 2 motores Rolls-Royce Trent 700. Todos os aspectos da operação de voo são auxiliados por computadores avançados. A engenharia, a complexidade que o envolve e a ciência que apresenta as informações são máquinas incríveis. A cerca de 265 quilômetros do aeroporto de Hong Kong, o Airbus deixa a altitude de cruzeiro e inicia sua descida. Velocidade do ar é de 546 km por hora. Taxa de descida de 213 metros por minuto. Acho que está bom. A aeronave está funcionando perfeitamente. E então, algo dá errado. O que foi isso? Eu descrevo como um barulho de batida e uma vibração da fuselagem. Então, eu e o David nos olhamos como quem diz isso é comum. O computador de voo alerta os pilotos para um problema. Vamos ver o que temos. Motor 2 stall. O sistema de monitoramento do avião indica que há um problema com o motor direito. Alerta geral. O motor número 2. Tudo bem. Manete de aceleração número 2. Confirma? Confirmado. O comandante Waters põe a potência do motor em marcha lenta para que seja protegido de danos. Marcha lenta. É o nível mais baixo possível enquanto o motor ainda continua funcionando. Isso surte um efeito imediato. Os ruídos do motor desaparecem. Assim está melhor. Sem o impulso do motor direito, os pilotos agora confiam exclusivamente no motor esquerdo para chegarem até Hong Kong. Usar apenas o motor não é grande coisa. Nós praticamos muito no simulador. Mas conforme a tripulação se prepara para aterrissar, o motor esquerdo, o motor número 1, também falha. Nós estávamos contando com aquele motor para os defeitos e barulhos e ruídos do outro motor. Motor 1 stall. Motor 1 stall confirmado. Motor 1 para marcha lenta. Os 2 motores ainda estão funcionando, mas não produzem nenhum empuxo. O avião está planando. Droga. Nossa taxa de descida não está nada boa. Sem potência, eles não chegarão a Hong Kong e nem a nenhum outro aeroporto.
Apesar de várias tentativas, os pilotos não conseguem fazer os motores produzirem energia. Só tínhamos 5 ou 6 minutos antes de chegarmos ao nível do mar. Eu senti medo. E meu corpo respondeu a todo esse medo que eu sentia. Meu cabelo arrepiou na nuca, me deu um frio na barriga, fiquei com a boca seca. Os pilotos enfrentam a triste perspectiva de cair no mar da China Meridional. Vou declarar emergência. Declare. Controle. Mayday, Mayday, Mayday. O Cathay 780 está com o motor 1 em stall e o motor 2 também. Cathay 780, entendido. O mar estava bem agitado, as águas estavam enfurecidas. As ondas deviam ter de 1 a 2 metros. Eu senti que nossos motores iam fazer como 2 conchas grandes e que as ondas iam invadir a aeronave com muita força. E é provável que pegaria em nós, virando o avião e estraçalhando. Isso não pode estar acontecendo. O copiloto David Hay-Ho começa a se preparar para abandonar o avião. Então, Malcolm Waters tem uma ideia. Muito bem. Vou tentar fazer movimentos lentos. Ir bem devagar. Liberar pouco combustível. Eu fiquei pressionando com o dedo uma manete de aceleração só para mover 1 milímetro. Cada vez que eu apertava, ela subia 1 milímetro. Incrivelmente, parece que isso está tendo um efeito. A rotação está aumentando no motor 1. Está funcionando. A rotação da turbina estava aumentando. De 28% para 29%, para 30%, para 32%, conforme eu mexia muito devagar e gentilmente para cima. O comandante Waters percebe que o motor não vai ultrapassar 74% da potência. Isso vai ter que dar. Deu para ajustar a tração e o resultado foi que conseguimos ficar pairando. Não estávamos mais caindo. E isso foi um grande alívio mesmo. Com um motor funcionando, os pilotos podem tentar agora pousar no aeroporto de Hong Kong. Mas não há margem para erro. Está vendo isso? Está mantendo a altitude. Fantástico. Está bem. Preparação para o pouso. Tínhamos um motor que estava funcionando, mas eu não confiava nele. Vamos fazer isso. Está bem. Flaps 1. Trem de pouso. Trem de pouso. O plano mais seguro é manter o avião a cerca de 1.700 metros do solo. Depois pôr o motor 1 de volta na marcha lenta, reduzindo a velocidade e a altitude. Preparando para planar suavemente até a pista. Cathay 780. Temos as 2 pistas disponíveis para sua aproximação. Itens finais. Muito bem. Mas faltando 1 minuto para aterrissar... Excesso de velocidade. Um aviso de excesso de velocidade aparece. Um sinal de que a aeronave está voando rápido demais. Eles deviam estar desacelerando. Checagem da velocidade. 386 quilômetros e 244 metros. O meu sangue gelou. Eu estava muito desconfortável, aquilo estava errado. E as coisas estavam fora do meu controle. E tinha uma coisa que eu não estava vendo. Então ele percebe. O motor 1 ainda está funcionando com alta potência. Muito alta para pousar em segurança. Fiquei de novo com aquele sentimento de medo, raiva. Foi um momento assustador. Os pilotos não têm escolha a não ser arriscar um pouso em alta velocidade em uma pista na beira do oceano. Era a nossa única chance de conseguir pousar e tínhamos que fazer da melhor forma possível. Too low, terrain. Too low, terrain. Pull up. Voando cerca de 185 km por hora, acima do que seria normal. O comandante Waters empurra o nariz para baixo, forçando o Airbus em direção à pista. Se prepare. No final, está o mar aberto. A aeronave não queria pousar. Eu lembro de ter pensado, e agora? Aquilo foi bem violento.
Reversor de empuxo. A tripulação aciona o reversor de empuxo e utiliza a potência total de frenagem para evitar que o avião ultrapasse a pista. Sem reversor no motor 2, nenhuma desaceleração. Na hora eu só pisei no freio. Apertei. Eu freiei o máximo que deu. Apenas um motor está fornecendo uma aceleração reversa. Será o suficiente para que o avião não entre no mar? Reversor de empuxo. O voo 780 da Cathay Pacific arrasta os pneus até parar a poucos metros do final da pista. Não acredito. Nós conseguimos. É maravilhoso. Aquilo foi o maior alívio. Eu estava tão feliz que, sabe, nós íamos para casa e ver nossas famílias. Os passageiros e a tripulação saem com segurança, com apenas alguns ferimentos leves. Preciso urgente. Obrigado. O Departamento de Aviação Civil de Hong Kong imediatamente inicia uma investigação. Obrigado. Como os motores Trent 700 do avião foram fabricados pela empresa britânica Rolls-Royce, Anne Evans, da Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos, entra na investigação. O Trent 700 é um motor muito comum, instalado em muitos aviões em todo o mundo. Então, se há algum problema de engenharia com um design específico, precisamos descobrir bem rápido. Os investigadores pesquisam no gravador de dados de voo do avião para obter as respostas. Eles começam com as funções do motor do A330. Pare. O que está acontecendo aqui? De imediato, eles notam uma coisa em comum. Os manetes estão em movimento, mas o fluxo de combustível está estático. Logo depois que os pilotos tentaram recuperar a potência dos motores empurrando a alavanca para cima, o fluxo de combustível permaneceu o mesmo. Nada acontecia. Os motores não estavam respondendo, eles apenas ficavam na marcha lenta. Droga! Os investigadores se perguntam se um problema no fluxo de combustível causou falhas no motor do voo 780. Obrigada. Evans pesquisa nos registros de dados detalhados do avião. Eles explicam as mensagens de erro. Motor 2 stall. Que apareceram no sistema de monitoramento durante o voo. Falha do sistema de controle do motor 2. Anne Evans descobre que no início do voo, os computadores detectaram um problema em uma parte importante do sistema de combustível, chamada de válvula medidora. Então, os avisos que estavam chegando eram avisos para a válvula medidora fornecer combustível para o motor. A válvula medidora é composta por um pistão que desliza dentro de um cilindro. Quando os pilotos movem os manetes de aceleração, aumenta ou diminui o fluxo de combustível para os motores turbofan do A330. Quando os investigadores cortaram a válvula para examiná-la... Isso não é normal, é? Eles encontraram uma coisa que jamais tinham visto. O que vimos parecia um pó muito, mas muito fino. Mais fino ainda que o açúcar refinado, partículas minúsculas mesmo. Análises microscópicas revelam que o pó é um tipo de polímero superabsorvente, ou SAP, constituído de minúsculas esferas. Eles são compostos orgânicos projetados para absorver água. E isso nos deu uma pista de onde eles vieram. O pó é usado em caminhões de reabastecimento para evitar que a água entre nos tanques de combustível da aeronave. Os caminhões de reabastecimento bombeiam combustível de tanques subterrâneos e canos, através de um filtro no caminhão e na aeronave. Se o combustível estiver contaminado com água, o pó no filtro a absorve, formando um gel dentro do filtro. Mas o gel encharcado deve ficar no filtro e jamais chegar ao combustível. É muito comumente usado dentro da indústria para esse propósito de filtrar a água. O que não entendemos foi como ele foi parar dentro da aeronave. Parece que esse entrou em colapso. Os investigadores recuperam os filtros do caminhão usado para reabastecer o voo 780 no aeroporto de Surabaya. E quando examinam uma amostra do filtro sob um microscópio, os investigadores fazem uma descoberta intrigante. Será que são cristais de sódio? As esferas em pó estão incrustadas com sal. A água salgada entrou no sistema de combustível. Este é direto do fabricante.
Quando a equipe de Anne realiza testes em filtros novos, expondo-os à água salgada... precisamos ver isso. Os filtros falham, assim como os usados para abastecer o voo 780, permitindo que os cristais de sal e as esferas de pó branco passem. O importante foi que demonstramos que poderiam gerar esferas. Os investigadores acreditam agora que a água salgada decompôs os filtros de combustível, causando a contaminação com o pó no sistema de combustível do voo 780. Mas uma questão crítica permanece. Então, como é que a água salgada entra no sistema de combustível? Depois de uma revisão cuidadosa do sistema de combustível no aeroporto de Surabaya, os investigadores fazem uma descoberta impressionante. O sistema de combustível está localizado perto do mar. E durante uma reforma recente, os canos abertos de combustível foram possivelmente expostos às águas subterrâneas. Os investigadores agora acreditam que sabem o que aconteceu com o voo 780 da Cathay Pacific. O suprimento de combustível subterrâneo contaminado com água salgada danificou um filtro, liberando um pó no combustível. O pó travou as válvulas de medição, impedindo que o combustível chegasse aos motores. Motor 1 stall. Tivemos contaminação de combustível e essa contaminação atravessou o sistema de combustível, gerando uma falha nas duas válvulas medidoras principais. E por isso o piloto não tinha mais controle sobre a potência dos motores. Os investigadores acreditam que o comandante Waters conseguiu recuperar um pouco do motor número 1, só porque a válvula de medição de combustível ainda não estava completamente entupida. Apenas um pequeno gotejamento de combustível estava passando. Lentamente, lentamente. Vamos. Rotação aumentando no motor 1. Está funcionando. Assim que as esferas entupiram a válvula, ela ficou emperrada. Forçando o comandante Waters a fazer o arriscado pouso em alta velocidade. Sem reversor no motor 2. A perícia dos pilotos fez o voo 780 chegar em segurança ao solo. Não acredito. Desde o acidente, tem havido esforços para melhorar a regulamentação do manuseio e armazenamento de combustível de aviação. Os fabricantes projetaram filtros para evitar o colapso e a contaminação do pó. Os esforços heróicos da tripulação diante da falha do motor salvaram o voo 780 da Cathay de um desastre quase certo. A falha total do motor é uma ocorrência extremamente rara em aviões modernos. Cinto de segurança? Obrigada. Felizmente, o pensamento rápido da tripulação do voo 780 deu a eles algum controle dos motores do jato, permitindo que levassem o avião para um local seguro. Mas 28 anos antes, um incidente bizarro colocou os pilotos do voo 9 da British Airways no seu teste mais difícil. Ah, meu Deus, olha o motor 4! Meu lado também está assim. Quando há um evento incontrolável e imprevisível que coloca o avião em risco, isso exige uma série de diferentes habilidades para resolver. Papai, o motor está pegando fogo. Todos pararam. Os 4 motores pifaram. 24 de junho de 1982. O voo 9 da British Airways está cruzando a Indonésia. Em poucas horas, o avião e todas as 263 pessoas a bordo deverão pousar em Perth, na Austrália. O comandante Eric Moody pilota o avião. Ele é um dos primeiros que treinaram no 747. Roger, verifique com Jakarta. Controle de Jakarta, Speedbird 9, sobre Halim no nível 370. Speedbird 9, prossiga. O copiloto Roger Gribbs voa nesta aeronave há mais de 6 anos. Barry Townley Freeman é engenheiro de voo dessas aeronaves há um pouco mais de tempo. Eu não tinha voado com o Eric antes, e nem com o Barry. A primeira vez que nós nos encontramos, os 3, foi naquele voo. Tudo bem, Roger, está tudo liberado. Fique prestando atenção. Eu volto daqui a pouco. Só preciso usar o banheiro. Mas enquanto ele sai, as condições na cabine se tornam incomuns. Começamos a ver aquelas pontinhas de luz no para-brisa.
Tinha uma espécie de cheiro de fio queimado e de sulfúrico. E eu fui para a cabine de comando esperando ouvir que tínhamos uma fumaça em algum lugar na aeronave. Mas isso estava muito longe da verdade. Tem alguma coisa no radar? Não, está limpo. Não é uma nuvem. Ah, meu Deus, olha o motor 4. De alguma forma ele está iluminado. Comandante, dá uma olhada no motor 1. Meu lado também está assim. Os pilotos notam que os motores do avião estão iluminados por uma luz branca brilhante. Mas são os passageiros do voo que primeiro veem as chamas. Papai, o motor está pegando fogo. Tinha umas chamas imensas saindo do fundo dos motores. Com uns 12 metros de comprimento, elas saíam de trás de todos os motores. O que iria acontecer? O fogo envolve os motores. E um deles produz um ruído muito alto. Falha no motor, número 4. Quando o motor falha, temos que fazer todo o procedimento e desligar de uma vez. Então o impensável acontece. O motor número 2 falhou. Tudo bem, então inicie o desligamento do motor. Não, espera! Todos pararam. Os 4 motores pifaram. De alguma forma, todos os 4 motores pararam completamente de funcionar. Roger, declare emergência. Mayday, 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 Speedbird 9. Perdemos todos os 4 motores. Sem potência nos motores, o 747 agora está planando no céu. Um dos pesadelos de um aviador comercial é a ideia de perder toda a sua potência. Um 747 pode planar em 193 km de altitude, mas no final ele vai entrar em contato com a superfície da Terra de uma forma ou de outra. Tudo bem, iniciando de novo a checagem. Preparado. Bateria. Checada, ligada. A tripulação tenta religar os motores. Sistema de stand-by. Sistema ligado. Alguma coisa? Alguma coisa? Não. Voando em direção ao Oceano Índico, a tripulação tem que fazer seus motores funcionar. Mais uma vez, senhores. Tudo bem, do início. Bateria. Checada, ligada. Sem a energia dos motores, a pressão de ar no avião diminui, liberando as máscaras de oxigênio. Reserva de potência. O comandante Eric Moody está ficando sem opções. Alguma coisa? Não. Não tivemos nenhum sucesso com a checagem, não mesmo. Apesar de todos os esforços que colocamos. Mas era a única coisa que restava para nos agarrarmos. Descendo continuamente, a tripulação se prepara para tentar pousar o Boeing 747 no Oceano Índico. Vamos, tudo bem então. Eu sabia que era muito difícil pousar aviões no mar, mesmo quando temos tudo ao nosso favor. E eu pensei, não temos muita coisa a nosso favor aqui. E eu nunca tinha feito aquilo. Como precaução, o comandante Moody decidiu retornar ao aeroporto mais próximo, Halim, nos arredores de Jakarta. Se eles precisarem pousar na água, as chances de um resgate bem-sucedido serão maiores se o avião estiver mais perto da Terra. Manete no start. Cortado. Pressão de combustível. Nível baixo. Ignição reserva ligada. E então, de repente, quando nada mais funcionava, o 4º motor voltou a funcionar. O motor 4 voltou a funcionar. O som que o motor Rolls-Royce faz quando é ligado, nossa, é maravilhoso de ouvir. Quando o avião passa de 4.000 metros, outro motor começa a funcionar de novo. O motor 3 voltou a funcionar. E logo depois, funcionam os 2 últimos. Ah, eu não acredito. Os motores 1 e 2 estão funcionando. O jato com defeito está de volta com potência total. Ai, meu Deus, mamãe! Jakarta, Speedbird 9. Precisamos fazer um pouso de emergência. Queríamos pôr aquela coisa no chão o mais rápido possível. $15 metros. 9 metros. Reversor. O avião pousou sozinho. Parecia um... Não importa. Ele beijou a terra. Isso foi lindo. Nossa, isso foi incrível. O voo 9, seus passageiros e sua tripulação estão em segurança no solo. Mas ninguém sabe o que aconteceu.
Na manhã seguinte, a tripulação retorna ao aeroporto de Halim, em Jakarta, para inspecionar o avião. Os pilotos e os investigadores ficam chocados com o que descobrem. O avião havia perdido o brilho e, em alguns lugares, ele estava bem jateado e todos os decalques e a pintura tinham saído. Havia muito pouco para olhar, até eles desmontarem os motores do avião. A tripulação e os investigadores nunca tinham visto nada assim. E essa surpreendente descoberta muda os procedimentos de segurança da aviação para sempre. Aquele foi um evento único na história da aviação. Os motores da British Airways do voo 009 são mandados para o fabricante, a Rolls-Royce, no Reino Unido. O engenheiro Malcolm Grayburn e sua equipe estão encarregados de descobrir o que fez os motores misteriosamente pegarem fogo. Papai, o motor está pegando fogo. E depois voltarem a funcionar. Nós fizemos uma análise forense dos motores. Grayburn fica abismado com o que descobre. Os motores ficaram entupidos de poeira fina, pedaços de rocha e areia. Investigando a fundo, ele descobre que os detritos são cinzas vulcânicas. As evidências apontam para um suspeito óbvio. Na noite do voo, o vulcão Galunggung, localizado a apenas 161 quilômetros, a enorme nuvem de cinzas subiu a cerca de 15 quilômetros de altura, bem no caminho do voo 009 da British Airways. Nunca tinha acontecido de uma nuvem vulcânica danificar gravemente um avião. Mayday, Mayday, Mayday! Perdemos os 4 motores. Um motor a jato turbofan funciona sugando enormes quantidades de ar. O ar é então altamente pressurizado pelo compressor do motor. Esse ar comprimido é misturado com combustível e tem ignição. A força dessa reação impulsiona o jato. As temperaturas na câmara de combustão onde aquela cinza estava fluindo tinha cerca de 2.000 graus centígrados e então a cinza vulcânica que conhecemos derrete mais ou menos entre 1.300 e 1.400 graus. Mas quando a cinza penetrou profundamente no motor, ela esfriou levemente, se transformando em uma gosma pegajosa derretida. Ela aderiu ao motor e ele começou a entupir. Houve um problema enorme no fluxo de ar do eixo principal do motor, o que fez o motor entrar em chamas. Falha no motor, número 4. Mas se os motores ficaram entupidos com cinzas, como funcionaram de repente? Motor 3 está funcionando! O que Grayburn descobre depois é que um componente importante da química salvou o avião. Conforme eles foram saindo da cinza vulcânica, tudo foi esfriando. Foi o suficiente para aquelas cinzas se desfazerem e então os motores funcionarem. Eu não acredito! Os motores 1 e 2 estão funcionando! Os pilotos do voo 009 são homenageados como heróis por terem superado a falha total dos motores e pousado o avião com os passageiros em segurança. Mas essa descoberta milagrosa também provoca um avanço gigantesco na segurança da aviação. Agora, mais de 30 anos depois, existe um sistema mundial para alertar os pilotos quando há riscos de cinzas vulcânicas no ar. Para a aeronave... os anos. Olha o pedido de vocês. Olha, esse champanhe é muito bom. Melissa. Mas a falha total do motor acontece de novo apenas 3 anos depois. 19 de fevereiro de 1985. O voo 006 da China Airlines voa no piloto automático a cerca de 11.900 metros sobre o Pacífico. Era um voo comercial de rotina. Eu sentei lá, li alguns livros e fui dormir. Enquanto muitos dos 251 passageiros dormem, o avião se aproxima do destino de Los Angeles, Califórnia. Deu tudo certo? Na cabine, a experiente tripulação de 3 homens, liderada pelo comandante Min Yong-ho, acumulou mais de 38.000 horas de voo. Mas conforme a tripulação se prepara para um pouso fácil... O motor 4 está com um empuxo fraco. O engenheiro de voo percebe uma coisa preocupante. Há um problema com um dos motores. Quando o motor é acelerado, ele não responde. Estamos perdendo velocidade. E então a situação estranha, de repente, fica muito pior. O motor 4 está pegando fogo.
O motor 4 para de funcionar completamente. Dá uma olhada nos procedimentos de motor em chamas. Elabore uma altitude de cruzeiro com 3 motores. Sim, comandante. Sem o quarto motor, o avião desacelera. Velocidade do ar 444. Dê partida no motor 4. Sim, comandante. A cerca de 11.900 metros de altitude não há muito oxigênio, então as chances de uma reação bem-sucedida são pequenas. Sem resposta, comandante. Enquanto a tripulação tenta dar partida nos motores, o avião aos poucos começa a inclinar para a direita. Estamos inclinando para a direita. Velocidade do ar 426. Conforme o avião perde velocidade, ele corre o risco de entrar em stall. Manter a altitude. Nariz para baixo. Esperando aumentar a velocidade, o comandante Ho tenta empurrar o nariz do avião para baixo. Mas nada que a equipe faz parece ajudar. O jato está inclinando mais e mais rapidamente. Vou desativar o piloto automático. O comandante Ho assume o controle manual da aeronave, mas tem dificuldades enquanto o avião entra em uma nuvem espessa. Ele não consegue ver o horizonte. Instrumentos que normalmente o ajudariam a manter o nível do avião parece que não estão funcionando. Perdi o indicador de altitude. O indicador de altitude está com defeito. Estamos saindo dos limites. O voo da China Airlines perdeu sustentação e começou a cair. Um Jumbo 747 está girando e o voo 006 da China Airlines está indo em direção ao Oceano Pacífico. As pessoas estavam parecendo pipocas, pulando da cabine. Na cabine, um engenheiro de voo luta contra os movimentos abruptos do avião para dar partida no motor 4. A força G é tão forte que o engenheiro de voo fica preso no seu assento. A ignição falhou! Mas sua tentativa de ligar o motor é mal sucedida. Então a situação de repente fica muito pior. Os motores 1, 2 e 3 perderam o impulso! Não há resposta, comandante! Altitude 113, 110, 107. A força G está castigando o avião. Eu fechei os meus olhos e pensei, eu vou morrer. Velocidade 148 km por hora. Nenhuma resposta. Os motores estão pegando fogo. A pressão da queda despedaça as portas do trem de pouso do avião. Em menos de um minuto, o avião cai quase 6.600 metros. Emergência! Emergência! O avião repentinamente sai do meio das nuvens. Estou vendo o horizonte! Altitude 3.000 metros! O comandante usa o horizonte como referência para nivelar o avião, apenas 30 segundos antes de atingir o oceano. Agora a força G de repente muda de direção. Os passageiros são pressionados para o chão, sentindo 5 vezes mais o seu peso normal. A força G era tão forte, sabe? E eu peso uns 90 quilos, então meu peso estava a cerca de 545 quilos. É uma corrida contra o tempo. E finalmente, o indicador de altitude voltou. O avião volta a funcionar. O indicador de altitude voltou. Tão misteriosamente quanto o incidente começou, 3 dos motores do avião recuperam a potência. Os motores 1, 2 e 3 estão voltando. O motor 4 ainda não funciona. Dê a partida no motor 4. Sim, comandante. Mais uma vez, o engenheiro de voo tenta ligar o quarto motor. Mas agora... o motor 4 ligou. Pela primeira vez em minutos, o avião está voando sob controle. Eles salvaram o avião.
Aquilo foi pilotar com maestria. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Alguém está ferido? Tem algum médico a bordo? O comandante Ho declara uma emergência e desvia o voo para São Francisco. Ele fez um dos melhores pousos que eu já vi. Na verdade, foi um pouso perfeito. No chão, a extensão dos danos no avião causa admiração em todos. Peças da cauda inteira do avião até o final foram arrancadas, como se tivessem passado por um tornado. Alguns passageiros tiveram ferimentos leves. Um desastre iminente foi evitado. Mas o que deu errado antes de tudo? A NTSB, Agência Nacional de Segurança nos Transportes, comparece ao local naquele mesmo dia. O gravador de voz da cabine é mandado para Washington, mas ele é projetado para gravar apenas 30 minutos. Nada do que aconteceu na cabine durante a aterrorizante queda permanece gravado. Sem o gravador de voz da cabine, tivemos que reconstruir o que a tripulação disse, como eles interpretaram as coisas e o que estava acontecendo na cabine, com o melhor das nossas habilidades e com os outros dados que estavam disponíveis para nós. Mas o gravador de dados de voo do avião sofreu danos elétricos intensos e tem várias lacunas no registro de dados que precisam ser meticulosamente refeitos. Enquanto isso, os investigadores iniciam a inspeção dos motores do avião. Apesar da terrível queda, os motores 1, 2 e 3 foram encontrados em perfeita ordem. O motor 4, o primeiro que falhou, recebe uma inspeção especial. Eles acreditavam que o motor estava em chamas ou que havia alguma coisa errada grave com o motor. Após inspecionar cada centímetro do motor 4, os investigadores determinam qual era o defeito. O motor 4 está com potência fraca. A cerca de 11.900 metros de altitude, o motor não conseguiu produzir o empuxo adequado para continuar funcionando. O motor 4 está pegando fogo. A perda de empuxo em um avião de 4 motores não é significativa. O avião consegue voar com 3 motores sem dificuldade. Os investigadores estão confusos. Se o 747 nunca esteve em perigo imediato, é possível que a descida rápida do avião tenha tido outra causa que não os motores. A tripulação do voo 006 da China Airlines é trazida para entrevistas intensivas pela agência americana. Eu ouvi o comandante dizer... Sem a gravação de voz da cabine, os investigadores confiam nas declarações dos pilotos para entender como um problema gerenciável se tornou quase uma catástrofe. Perdi o indicador de altitude. O indicador de altitude está com defeito. Estamos saindo dos limites. Quando começamos a inclinar para a direita, o motor 4 já estava pegando fogo. Começamos a descer mais rápido e os motores 1, 2 e 3 também falharam. Os motores 1, 2 e 3 perderam o empuxo. Mas as histórias dos pilotos não correspondem aos dados de voo, o que mostra claramente que os motores 1, 2 e 3 estavam funcionando muito bem o voo inteiro. Eles nunca perderam o empuxo. O que poderia ter feito o avião girar, inclinar e ir em direção ao mar? Meu Deus! Após meses analisando os dados de voo e de terem feito as entrevistas, a agência americana enfim consegue reunir a série de eventos que levaram a esse quase desastre. Apenas depois das 10 horas no horário do Pacífico, o engenheiro de voo detecta o problema no motor. O motor 4 está com potência fraca. Ele se esforça para consertar o problema. Mas os investigadores descobrem que ele não executou um passo básico. Ele deixou a válvula de sangria de ar do motor aberta. A válvula de sangria de ar regula o fluxo de ar comprimido dos motores para o avião. Quando o motor não está funcionando corretamente, a válvula deve ficar fechada para o motor conseguir usar todo o ar disponível para dar a partida. É um pouco
curioso o engenheiro de voo não ter desligado a sangria de ar. O resultado final foi que o motor que estava fraco para dar a partida não funcionou. Inconscientemente, o engenheiro começou uma contagem regressiva. O motor 4 está perdendo aos poucos sua capacidade de ficar ligado. Estamos perdendo velocidade. Com mais potência do motor na asa esquerda do que na asa direita, o voo da China Airlines começou a virar. A coisa certa a fazer seria pisar no leme. Isso teria produzido uma força de torção, por assim dizer, que teria superado o desequilíbrio dos motores. Ao invés de ajustar o leme, o comandante Ho continua deixando o piloto automático guiar o jato. Mas o piloto automático não foi projetado para mover o leme. O piloto automático pode ajustar os ailerons e spoilers nas asas do avião. Mas esses dispositivos não são fortes o bastante para superar o desequilíbrio do avião. Vou desativar o piloto automático. No momento em que o comandante Ho assume o controle manual do avião, ele já está se movimentando de maneira brusca para a direita. Perdi o indicador de altitude. Enquanto ele batalha para ter controle, o 747 vira para baixo e começa a cair na vertical. Momentos depois, à medida que a força G aumenta rapidamente, o engenheiro de voo comete outro grande erro. Começamos a descer mais rápido. E os motores 1, 2 e 3 também falharam. Os motores 1, 2 e 3 perderam o empuxo. Mas os motores estão perfeitamente bem. Os investigadores agora sabem que os aceleradores foram intencionalmente deixados em marcha lenta na tentativa de desacelerar a queda brusca do jato. Uma coisa que o engenheiro de voo não percebeu na queda caótica. Se ele não tivesse visto o comandante pondo em marcha lenta os motores, ele podia pelo menos presumir que o fato deles estarem em marcha lenta era um problema causado propositalmente. Uma investigação que começa com motores com defeito revela que, de fato, uma cadeia de erros cometidos pela tripulação colocou o voo 006 a poucos minutos do desastre. A tripulação não se comportou como devia se comportar. Erro do piloto. Mas quaisquer que sejam os erros cometidos pela tripulação, o indicador de altitude voltou. Eles ainda alcançaram o objetivo final. O mais importante, eles fizeram certo. Eles salvaram o avião. O voo 006 da China Airlines é um exemplo extremo do porquê o treinamento de alta altitude é tão importante. Foi um aprendizado baseado no que aquela tripulação fez. Quando uma aeronave perde a potência do motor, a resposta deve ser rápida, concisa e eficiente. Não acredito. Nós conseguimos. Quando há um problema de motor, quando se perde um motor... Papai, o motor está pegando fogo. A única coisa que pode ser feita é confiar literalmente no treinamento do piloto. Estou vendo o horizonte! E isso faz toda a diferença do mundo.